É isso aí, povo de Deus! Hoje, dia 3 de janeiro de 2026, eu desejo a todos os inscritos aí um feliz 2026 e a você que vai se inscrever também um feliz 2026. E eu quero de todo o coração lembrar você que este canal é um canal que leva reflexões e leva a mim e a você a meditarmos, refletirmos sobre a palavra de Deus, refletirmos sobre a vida, sobre as nossas atitudes. Vamos refletir hoje sobre a atitude de um homem da qual era muito famoso. Ele era o faraó do Antigo Egito. Nós podemos ver que o tema deste vídeo é promessas quebradas. Meu Deus, o que será isso? Promessas quebradas. Quando nós olhamos, quando Deus falou com Moisés para ele ir falar com Faraó, a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Êxodo, capítulo 5, do versículo 1 a seguir, você vai ver que quando Moisés chegou em Faraó e disse para ele o que Deus o havia falado para ele dizer, Faraó disse claro em bom som: quem é este teu Deus para que eu possa escutar? A ordem foi clara e objetiva e Faraó disse: liberte o povo para sacrificar e adorar a Deus no deserto. Isso é questão de outros vídeos, mas o ponto deste vídeo é promessas quebradas. Se você for ver as 3 primeiras pragas que aconteceu no Egito, aconteceu com egípcio e aconteceu com pessoas de Israel, com pessoas que estavam debaixo da autoridade de Moisés. Entre aspas, porque Moisés ainda não havia saído do Egito. O que é interessante é que, diante dessas 3 primeiras pragas, os magos, os feiticeiros, aqueles homens que estavam sobre o domínio de Faraó fizeram as mesmas coisas que Deus havia falado com Moisés que iria fazer. Só que a 4ª praga nos chama a atenção porque Deus avisou a Faraó, falou: olha, eu quero que vocês entendam, deixa o povo sair para ir adorar a Deus. Agora nós vamos falar de um ponto muito interessante. Então fique até o final deste vídeo que você vai entender o que Deus fez e qual foi a promessa quebrada que foi feito. Então disse Faraó: deixai-vos ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, todavia, não vá muito longe e também ore por mim. Ou seja, aparentemente um quebrantamento de coração, aparentemente alguém que estava arrependida, mas não queria que o povo se distanciasse, que ele não viesse a perder o povo de vista. Arrependimento superficial é a nova limitação. Eu quero chamar a tua atenção que Faraó concorda em deixar o povo ir ao deserto. Ele cede ao ponto de sacrifícios, mas imediatamente tenta colocar uma restrição. Somente que todavia não vades muito longe. Quer bênção sem arrependimento. É o que está acontecendo no mundo atual da qual nós estamos vivendo. Estamos no início do ano de 2026 e eu quero chamar a você que está me vendo este vídeo ou que vai mandar para alguém que precisa ver este vídeo. Quantas promessas quebradas de um ano para o outro? Qual foi as suas promessas do ano de 2024 para o ano de 2025? E qual foi as suas promessas do ano de 2025 para o ano de 2026? Quantas promessas quebradas? Quantos objetivos não concluídos? Quantos direcionamentos na mente, mas as atitudes totalmente o oposto? A lição espiritual que nós precisamos ter que há pessoas que querem o livramento das consequências, mas não na mudança do coração. Você deseja algo novo na tua vida? Nós podemos ver que a tática
prática de Faraó. Isso revela que seu arrependimento não é genuíno. Ele teme que uma vez que o povo esteja fora de suas vistas, eles nunca mais volte. Ele tenta manter o controle psicológico e geográfico. O ato de libertação deve ser quase total, mas não completamente. Isso que tem acontecido com milhões e milhões de pessoas na face da terra. Têm sido se libertados superficialmente, mas não na totalidade. É o que tem acontecido com o ministério, o que tem acontecido com pessoas que têm saído até a presença de Deus, têm voltado-se até a presença de Deus, mas não está longe do mundo, não está longe das velhas atitudes, não está longe dos velhos comportamentos, não está longe de estar realmente uma pessoa genuinamente convertida. É porque o mundo faz, eu posso fazer. É porque o mundo fala, eu posso falar. É porque acontece isso com A, com B e com C, não pode ser diferente comigo. Então, arrependimento superficial. Eu quero chamar a tua atenção que o reconhecimento que você precisa ter não é um reconhecimento forçado, assim como Faraó, ele reconheceu a soberania de Deus. Porque veio as pragas, e se você for estudar a história, você vai ver que o Egito ele era minucioso com limpeza e mosca naquela época, e principalmente até hoje você vê que significa impureza. Olha que coisa interessante, mosca até hoje significa impureza. Agora eu quero chamar a tua atenção que quando Deus permitiu que aquele evento de praga de mosca acontecesse, estava dizendo para Faraó: o meu povo é separado. Porque se você for ler o versículo 23 de Êxodo capítulo 8, você vai ver que Deus fez uma separação entre o povo egípcio e o povo de Israel. É um reconhecimento que Faraó teve, um reconhecimento do poder de Deus, mas um reconhecimento forçado, mas não uma submissão voluntária ao plano de Deus. Faraó, no auge do seu desespero, reconhece que Moisés e Arão têm uma linha direta com Deus que governa aquelas pragas. Por quê? Porque as 3 pragas, os seus magos, os seus sábios, os feiticeiros da época conseguiram fazer a mesma coisa, mas esta tinha uma diferença. Eles conseguiam fazer, mas eles não conseguiam distinguir entre quem e quem. E Deus colocou uma separação, porque a própria palavra do Senhor nos diz no livro de Malaquias: e outra vez verei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu quero chamar a tua atenção. E quando o Faraó ele olha para a situação, ele pede socorro. Socorro da boca para fora, assim como muitas e muitas pessoas nos dias atuais têm pedido socorro da boca para fora, mas a conversão está longe de ser genuína. Ele recusa obedecer totalmente o que Deus havia mandado. E você? Quantas vezes você tem recusado obedecer o que Deus mandou? Nós podemos aprender 4 coisas, eu vou falar resumidamente e rápido para que o vídeo não se estenda muito. A seletividade de Deus, desde o versículo 23, Deus sempre distingue seu povo em meio ao caos do mundo. As pragas, ele oferece proteção e demonstra sua soberania sobre aqueles que o servem. A salvação é seletiva e intencional. Então, a salvação é seletiva e é individual também. Segundo ponto que precisamos aprender, o perigo do compromisso. Quando nós lemos em Êxodo capítulo 8, versículo 25 e 26, o perigo do compromisso, sacrifício nesta terra, ou seja, Faraó falou: sacrifica aqui mesmo, não tem problema. Então, muitas vezes as pessoas estão com um pé dentro da igreja e outro pé no mundo, está falando: não, eu carrego a Bíblia, eu dou meia dúzia de glória a Deus e aleluia. Eu não sei porque eu estou fazendo este vídeo dessa maneira, que está totalmente fora daquilo que eu estava planejado em fazer.
mas Deus está querendo falar com alguém. E está também muito mais além do que os minutos que eu achei que eu iria gastar. Então, a seletividade do compromisso. Nós podemos olhar que no versículo 25 e 26 Faraó sacrifica aqui mesmo. Só que se você for ler a história, você vai ver que o povo do Egito sacrificava, ou seja, animais, ou seja, você matar os animais estava esnobando com a fé dos egípcios, ia causar um tumulto tremendo naquele lugar. Então Deus, com toda a sua sabedoria, usou Moisés e disse: Nani, não. Então, representa a tentativa da mistura da adoração com o estilo de vida do povo egípcio. Quantas e quantas pessoas têm misturado a adoração a Deus com as coisas do mundo? E isso não vai ficar impune, porque Deus, Ele é fiel e verdadeiro. Jamais misturamos as coisas santas ao impuro. Valores e culturas do mundo, a verdadeira adoração de Deus exige separação. Que separação está tendo muitos e muitos estilos de cristão nos dias de hoje? Terceiro ponto que nós precisamos observar: a adoração como obediência exclusiva. No versículo 27, Deus, Ele dá uma ordem. Servir a Deus significa fazer o que Ele manda, conforme Ele nos disser. Mesmo que isso signifique se afastar de ambiente e de pessoas. Deserto, muitas vezes, é para nos transformar. Eu quero que você olhe para a quarta e última questão que nós precisamos. A natureza da teimosia humana. Versículo 28 diz: mesmo diante de provas inegáveis, as pragas, Faraó insiste em manter o nível de controle e limitação. Não vá muito longe. Isto ilustra como o coração humano não arrependido resiste à plena entrega a Deus. O compromisso forçado é sempre um arrependimento superficial. Quantas e quantas pessoas têm um arrependimento superficial, ainda não se entregou na totalidade a Deus? Eu quero que você que está vendo este vídeo, você tem se entregado a Deus na totalidade? Ou a sua conversão é superficial? Você muda as vestes, muda o carregar a Bíblia, mas a tua mente, mas as tuas atitudes, os teus comportamentos é totalmente o oposto daquilo que a palavra de Deus manda. É porque o mundo faz, eu posso fazer. É porque o mundo fala, eu posso falar. É porque eu sou muito religioso. E nós podemos entender que a verdadeira conversão está enquadrada dentro da palavra de Deus. Não olhe para o que os outros dizem. Você não é simplesmente mais um no meio da multidão. Você é escolhido por Deus. E eu quero que você que viu este vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no meu canal. Deixe o teu joinha, ativa o sininho. Compartilhe este vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Eu sei, é um vídeo meio polêmico. Eu sei que muitas pessoas vão torcer o nariz ao ver este vídeo. Mas eu estou passando simplesmente aquilo que Deus mandou eu passar. Um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Se inscreva aí no canal, deixa um comentário aqui abaixo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.